Segundo a Lei Federal número 8.212/91, é trabalhador autônomo todo aquele que exerce por conta própria atividade econômica com fins lucrativos ou não. Muitas vezes, a opção por esse tipo de trabalho pode ser um jogo de risco, principalmente quando se decide largar um emprego formal para investir em um negócio próprio. É o caso da confeiteira Fabiane Mignoni. Bom, eu comecei até por uma situação até de trauma familiar, né? Eu tive uma perda, o meu marido faleceu em 2011 e então naquele momento eu tive meio que um desgosto pela minha profissão. Então eu tive muita dificuldade para retomar a minha vida profissional. A empresa que eu trabalhava me deu todo o amparo, né? E aquele primeiro momento ali, eles entenderam que era um momento traumático, mas eu me sentia muito mal de não render profissionalmente como eu rendia antes, né? Então, eu acabei indo para a culinária, que era o meu hobby, tentando uma maneira de superar um momento de trauma, né? E durante mais ou menos um ano, eu trabalhava na empresa que eu era analista de sistemas, e à noite eu fazia algumas coisas, né, doces e tal, e acabou que as vendas começaram os pedidos começaram a chegar e as vendas foram crescendo, e eu fui amadurecendo essa ideia durante um ano. Então eu tirei 30 dias de férias e ali naquele período eu decidi que eu queria me dedicar só aos doces, né, e à culinária. Fabiane explica sobre o desafio de tomar um passo de coragem ao mudar radicalmente de rumo profissional. O meu maior desafio foi justamente deixar uma profissão que eu investi tanto, né? Eu fiz a faculdade, eu fiz cursos, então a gente sabe que não é barato, então eu pensava assim, pô, eu investi tanto dinheiro quanto tempo, né? Trabalhei durante 17 anos, eu já tinha uma posição dentro do mercado, né? Eu já tinha muitos contatos. Então, o maior desafio foi esse, foi largar aquilo que para mim era estável para assumir uma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo ou não, né? Logo nos primeiros meses eu já me sentia melhor como pessoa, porque eu estava fazendo algo que estava me dando prazer, né? Claro que os primeiros meses foram difíceis, até porque não tinha tanta demanda, então eu tive que lidar com essa questão de largar um salário fixo e viver com o fruto do que eu vendia, né? Mas logo no início eu percebi assim, que era aquilo que eu queria investir no meu negócio e que eu podia largar aquilo que eu tinha feito durante tanto tempo. Eu trabalhei 17 anos como analista de sistemas e que eu podia largar aquilo e tentar um outro ramo e que eu ia conseguir chegar onde eu queria, né? Além disso, ela dá dicas para quem pensa em trabalhar de forma autônoma e fazer dinheiro sem sair de casa. A dica que eu dou é correr atrás daquilo que tu quer e te preparar para poder fazer da melhor forma possível aquilo que tu tá te propondo a fazer, né? Não é porque é um hobby que tu vai fazer de qualquer jeito. Então, tu precisa fazer curso, tu precisa te preparar e conhecer bem o mercado e planejar. Isso é o mais importante. E hoje nós, da TVNH, viemos até a casa do seu Valmir, que há mais de 40 anos trabalha com molduras. Há 14 anos atrás, ele transformou a sala da sua própria casa no seu escritório de trabalho. Vem com a gente. Então, seu Valmir, eu quero que tu fale um pouquinho de como é trabalhar em casa, né? Olha, trabalhar em casa é bom. Tá sempre em casa. E eu trabalhava em outro lugar, né? E optei por trabalhar em casa. Então, para fugir do aluguel, que eram 20 anos pagando aluguel, né? E daí eu optei por trabalhar em casa, gente. O senhor é pioneiro na área, né, de molduras, né? E fazem quantos anos que o senhor trabalha com isso? Olha, vai fazer 39 anos. Então, quase 40 anos. Qual é a principal diferença daquela época, né, para os dias de hoje? Questão de clientela, questão de movimento, tem mudado bastante? Ah, tem. É que antigamente tinha eu e mais só um outro que fazia quadro, né? E agora, hoje em dia, tem bastante gente fazendo, né? Daí divide o serviço daí, né? Se por um lado é bom trabalhar em casa, também tem essa liberdade, né, essa flexibilidade, tem alguma parte ruim que o senhor gostaria de ressaltar? Uma parte que talvez não seja tão boa de trabalhar em casa? Bah, eu não tenho queixa. Eu trabalhei 20 anos em outro lugar, né? Mas
Trabalhar em casa é muito melhor.